Olá professor, olá professora, é um prazer ter você aqui. Nossas boas-vindas a você neste módulo. Nesta aula iremos relembrar as estratégias de leitura apresentadas nos eixos anteriores e que são de grande relevância para o desenvolvimento da habilidade de leitura. A primeira é o scanning, que é a busca por informações específicas. A segunda, skimming, que é a compreensão da ideia geral. A terceira, guessing meaning from context, que implica em buscar entender uma palavra ou situação pelo contexto em que ela está inserida. Antes de apresentar exemplos práticos, vale relembrar alguns conceitos dessas técnicas de leitura. Vamos lá? O scanning é uma técnica de leitura que envolve percorrer rapidamente um texto em busca de informações específicas desejadas. Desse modo, o scanning é uma abordagem eficiente para encontrar informações específicas rapidamente durante a leitura. Essa técnica é amplamente utilizada, por exemplo, ao consultar dicionários para compreender o significado de palavras ou ao usar o índice de um livro para encontrar um artigo específico. Exemplo: podemos aplicar essa técnica se estivermos procurando um artigo sobre Data Matrix, matriz de dados, no índice de um livro e assim abri-lo na página 3. Uma dica importante para aplicar o uso do scanning é ler a pergunta, identificar a palavra-chave, buscando seu significado se necessário, localizar a palavra-chave no texto e focar na leitura do parágrafo em que ela se encontra, pois geralmente a resposta estará ali. Ao percorrer o texto dessa forma, é possível localizar as informações desejadas, facilitando a resolução de questões e a obtenção de respostas precisas mais rapidamente. Acompanhe um exemplo prático para exercitar o uso da técnica scanning, buscando identificar palavras-chave no texto. Exemplo: a pergunta é: encontre um exemplo de como a análise de dados é utilizada na área de marketing. A expressão for instance introduz exemplos e identify the product range, give insights, better connect, target audience e address needs, por exemplo. Fazendo isso, você consegue responder a pergunta sobre o parágrafo em questão. Vamos agora relembrar os conceitos sobre o uso do skimming. O skimming é uma técnica de leitura que envolve observar um texto de forma superficial para identificar o assunto geral, sem se preocupar com os detalhes. Nessa prática, é essencial prestar atenção à disposição do texto, compreender os parágrafos introdutórios e conclusivos e observar elementos visuais, como imagens, gráficos e tabelas. Exemplo: podemos aplicar a técnica skimming no texto a seguir para entender o tema central do texto, quais os benefícios da análise de dados na área de marketing. Diferentemente do scanning, o skimming é mais detalhado e visa localizar informações importantes, ao invés de se concentrar apenas em palavras-chave. Exemplo: ao lermos o parágrafo sobre o uso da análise de dados na área de marketing, utilizando a técnica skimming, o foco é entender o seu tema central, porque a análise de dados é utilizada em marketing. Por outro lado, ao utilizarmos a técnica scanning, buscamos informações mais específicas. No exercício anterior, um exemplo como a análise de dados é utilizada em marketing. Agora, mais um exemplo prático para que você possa associar o conceito sobre o uso das técnicas skimming e scanning e aplicar com os estudantes. Exemplo: para a aplicação da técnica skimming, podemos fazer a seguinte pergunta: quais termos são explicados e diferenciados? Para a aplicação da técnica scanning, podemos fazer as seguintes perguntas. 1. No que consiste o processo de análise de dados? Data Analysis. 2. No que consiste a análise de dados? Data Analytics. Agora que você teve a oportunidade de compreender o uso das duas técnicas de leitura separadamente, relembre o uso do Guessing from Context. O Guessing from Context é uma técnica de leitura que envolve a habilidade de inferir o significado de uma expressão, utilizando pistas contextuais. Essas pistas podem ser de natureza linguística,
relacionadas ao uso da palavra dentro do texto, ou situacional, relacionadas a elementos externos que contribuem para a construção do significado. Exemplo: considerando o conhecimento prévio da área de análise de dados, podemos identificar pistas baseando-se em termos utilizados em português ou similares em português. A partir desse exemplo, é possível notar que essa técnica faz com que os estudantes tenham de utilizar o contexto para deduzir o significado de uma palavra desconhecida, considerando o significado dos termos ao redor, a estrutura da palavra e seu conhecimento prévio sobre o assunto. E desse modo ampliar sua compreensão e interpretar o texto de forma mais eficaz. Recapitulando, neste vídeo você pôde acompanhar por meio de exemplos práticos como utilizar 3 estratégias de leitura: scanning, skimming, guessing meaning from context. Foi um prazer ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para suas aulas. Até o próximo vídeo.